Olá, mulheres, tudo bem? Eu sou a Alessandra e estou aqui para falar sobre o herói da fé, Adoniran Judson. Adoniran foi uma criança precoce. Com 4 anos, ele já havia lido o primeiro capítulo da Bíblia, estimulado por sua mãe. Já seu pai o estimulava muito para que tudo que ele fosse fazer, fizesse com excelência, chegando até a beirar a perfeição. Já na adolescência, Adoniran foi estudar na França. E naquela época, o movimento do ateísmo havia chegado com muita força. Adoniran chegou a dizer para os seus pais que não acreditava mais em Deus. Mas tudo mudou quando Adoniran foi visitar um tio. E chegando na casa desse tio, havia uma visita. Um jovem que conversou muito com Adoniran acerca da salvação e do reino de Deus. Adoniran não saiu como estava daquele encontro. Ele saiu de lá impactado. E, saindo da casa de seu tio, foi fazer uma viagem a cavalo. Durante essa viagem, ele foi refletindo sobre a conversa com aquele jovem. Então, Adoniran chegou até uma hospedaria. E naquele lugar ele ficou sabendo que havia um homem que estava muito enfermo. E Adoniran começou a refletir sobre as questões de salvação, do reino de Deus e para onde iria a alma daquele jovem, daquele homem que estava enfermo. No dia seguinte, ao acordar, Adoniran ficou sabendo que aquele homem que havia falecido era um de seus companheiros da escola, um ateu. E ele refletiu: morto? Perdido? A partir dali, Adoniran não foi mais o mesmo. Após isso, a vida de Adoniran não foi mais a mesma. Ele se compromete a fazer a vontade do Senhor e pregar e viver para Deus. Certa vez ele escreve à sua noiva: em tudo que eu faço, pergunto a mim mesmo: isso agradará ao Senhor? Certa vez Adoniran estava em uma floresta com seus amigos e ele recebe uma convocação do Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho até os confins da terra. Eles se juntam e oram próximo ao monte de feno. E ali Adoniran assume um compromisso com o Senhor de levar o evangelho por toda a terra. Após isso, Adoniran e agora, então, a sua esposa, embarcam para a Índia. Porém, eles são expulsos daquele país. Então, Adoniran e sua esposa vão para a Birmânia, um local muito difícil, onde o regime político era fechado, as pessoas tinham costumes extremamente diferentes e a língua era bem complicada, bem complexa. Mas Adoniran não desiste. Ele e sua esposa passaram 5 anos e meio estudando a língua daquele país, da Birmânia, e após 5 anos e meio de estudos, fizeram seu primeiro culto. E uma vida se rende ao Senhor. Porém, eles estavam contrariando a ordem do rei, que não permitia que ninguém manifestasse a sua fé e seria condenado à morte. Mas Adoniran foi preso. E a história relata que Adoniran ficava com seus pés e mãos amarrados durante todo o dia. E à noite, para que ele pudesse descansar, o carrasco introduziu um tronco na cela por entre os seus braços e o tombava ao chão. Era essa forma que ele descansava. E também Adoniran, todos os dias, ouvia os gemidos e o sofrimento dos outros presos que estavam naquele lugar. E muitas vezes ele ouvia os presos sendo arrastados pelo carrasco para serem executados naquela prisão. Mas o tempo passa. E, certa vez, sua esposa, que tinha permissão para visitá-lo todas as noites, passa 20 dias sem visitá-lo. E quando ela retorna, está com a filha do casal em seus braços. Adoniran é liberto. E quando ele é liberto, ele não se deixa esmorecer.
e volta a propagar o evangelho naquela cidade da Birmânia. Após 14 anos vivendo naquela terra, a esposa de Adoniram adoece e falece. Algum tempo depois, a filha de Adoniram também falece. Adoniram continua servindo ao Senhor e casa-se novamente. Ele perseverou por 20 anos até conseguir traduzir a Bíblia completamente para aquele idioma. Depois de trabalhar 32 anos no estrangeiro para salvar a vida agora de sua atual esposa, ele retorna à sua cidade natal. E durante a viagem, ele está com sua esposa e seus 3 filhos. E sua esposa falece. E quando Adoniram chega em sua terra natal, ele observa que nas suas pregações as pessoas vão em grande quantidade. As pessoas se reuniam e iam para ver, para assistir à pregação daquele homem de Deus que havia passado por privações, por prisão, por miséria, em nome do Senhor. Mas Adoniram permaneceu apenas 8 meses em sua terra. Ele casou-se novamente e retornou à Birmânia para continuar o seu ministério. Ele não parou. E, aos 61 anos de idade, Adoniram Judson falece e encontra-se com o mestre. Ele foi sepultado em alto mar, como era o seu desejo. E o seu legado foi algo tremendo, que rendeu frutos para a eternidade. O desejo de Adoniram Judson era que ao menos 100 birmanenses fossem convertidos ao Senhor. Que ao menos uma igreja fosse fundada na Birmânia. E os dados mostram que no ano em que Adoniram Judson faleceu, havia mais de 73 igrejas na Birmânia. E 7.000 pessoas foram batizadas. Nessa história, nós vemos algo glorioso. Deus, ele não concede apenas frutos pelo ministério de Adoniram Judson, mas também ele concedeu bênçãos eternas pelo seu sofrimento e por todas as privações que ele passou em prol do reino. Muitas almas foram salvas através do seu ministério, da sua perseverança e persistência na obra do Senhor.